nem de Maceió, nem de Belo Horizonte, do Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas não sei se dá para perceber muito, mas nasci no Rio de Janeiro, mas durante toda a minha juventude fui para Belo Horizonte, Maceió, Florianópolis, São Paulo. Então, assim, é uma benção estar aqui, amém? É uma benção estar contigo hoje aqui, afinal, nós somos movidos por propósitos. E certamente Deus já estava lá na agenda de Deus, que em algum momento nós iríamos estar juntos aqui, amém? Compartilhando, falando do amor do Pai. Eu estou aqui, mas assim, a sensação é que eu estou em casa. A sensação é que eu estou com uma família nova. A sensação é que, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma pequena diferença entre New Jersey e Flórida. Coisa pequena. Não sei se dá para perceber muito, mas apesar dessa little difference, a gente tem um ar de família muito grande quando a gente vem aqui. Deus, ele se manifesta nos dando novas famílias em novos lugares. E isso é um testemunho da minha vida, na vida da Anne, da minha esposa. Então, deixa eu só me apresentar um pouquinho, já sou um pouco mais adiantado. Nós somos da Shammah de Newark, de New Jersey. Estou eu, minha esposa, minha pequena little Helena, que está grávida. Então, assim, daqui a aproximadamente 5 meses, a gente está voltando aqui com uma membra a mais na família Shammah. Então, assim, esteja orando por nós. É um momento desafiador, mas é um momento que em família as coisas são abençoadas, amém? É um momento que a gente nós somos muito agradecidos por termos uma família igual a Shammah aqui. Então, antes de começar, antes da gente entrar para esse momento da palavra, eu gostaria de orar contigo para a gente pedir para que o Espírito Santo esteja sobre nós essa manhã, amém? É uma manhã que Deus vai falar conosco, uma manhã de expectativa. É uma manhã que, se para você está sendo normal, ou seria normal, que em nome de Jesus isso caia por terra. Vai ser uma manhã onde vai virar uma chave na sua vida. Vai ser uma manhã onde nós vamos entender um pouco do que Deus tem para nós, o nosso propósito de vida, amém? Gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós te damos toda a honra, Senhor, pois tudo vem de ti, Pai. Tudo é para ti. Senhor, tua é a glória, Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Te entregamos esse momento, ó Pai. Senhor, rasga, Senhor, no coração dos meus irmãos, assim como tu rasgaste meu coração, Senhor, para que nós podemos entender, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, ó Pai. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, começando do versículo 21. Eu vou falar contigo hoje sobre um cara chamado Simeão. Simeão, ele não tem uma história muito longa. Simeão não tem uma história muito teologicamente muito aprofundada. Mas Simeão, ele é mencionado na Bíblia por cerca ali de 10 versículos. Mas é uma história que toca muito ao meu coração. Na Bíblia nós temos a menção de 3 Simeões. Nós temos o Simeão, o filho de Jacó, que é um dos homens ligados ao patriarcado da Bíblia. Nós temos o Simeão, que era conhecido como homem justo e piedoso, e temos Simeão, o profeta. E nós vamos falar sobre o Simeão, que é conhecido como o homem justo e piedoso. Então eu vou adiantar contigo, vamos ler capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, ou você pode ouvir e meditar na palavra do Senhor, que diz o seguinte: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncisado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. No versículo 22 diz que passados os dias da purificação deles, ou seja, passado o dia da lei de Moisés, eles levaram o menino Jesus para Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram oferecer sacrifícios, segundo a lei proferida, um par de rolinhas e 2 de pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem, e eu gostaria que você frisasse isso comigo, este homem era um homem justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo do Senhor que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços Jesus e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e pela glória do teu povo de Israel. Olha que passagem linda, uma passagem que corta meu coração. Eu sempre quando eu vou pregar, sempre quando eu vou falar sobre espera, sempre quando eu vou falar sobre ansiedade, me vem Simeão no meu coração. Simeão era um homem que ele era justo, ele era piedoso, e Simeão era um homem que aguardava a consolação de Israel. E aguardar, às vezes, ela nos remete muito à espera. Afinal, ele guardava. Afinal, Simeão estava em um momento onde ele tinha a expectativa de algo na vida dele. E eu te pergunto nessa manhã, algo que no seu coração às vezes pode estar um pouquinho triste, ou às vezes no seu coração está bombando, ou às vezes no seu coração até está esquecido. Mas eu queria te perguntar algo sobre expectativa. Qual a sua expectativa? Você tem expectativa? Você tem algo no seu coração que está lá guardadinho numa caixa que você esqueceu? Você tem algo no seu coração que às vezes a expectativa era uma promessa de Deus, era algo que você tinha pulsante no seu coração, era algo que você tinha pulsante na sua mente, mas pelas condições da vida, às vezes pelas condições de coisas que estão fora do nosso controle, condições financeiras, condições de estar num país onde você não é o seu país de origem, e você começa a pensar, e aquela expectativa, será que morreu? Mas eu te convido essa manhã a você reavivar a expectativa do seu coração. Se você está com aquela expectativa morta, ou se aquela expectativa de que é somente um domingo, ou aquela expectativa que amanhã vai ser somente mais uma segunda, que em nome de Jesus a sua expectativa seja renovada nessa manhã. Que você possa viver com a expectativa de algo novo. Que você possa viver com a expectativa de um cristão que almeja o Senhor Jesus. Que você possa viver com a expectativa de que a segunda-feira não é mais só mais uma segunda-feira, mas ela pode ser uma segunda-feira onde você tem um encontro com Deus. Pode ser uma segunda-feira onde o seu negócio venha mudar. Pode ser uma segunda-feira onde as coisas que pareciam normais, elas serão reavivadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Não faz sentido nós sermos cristãos se nós não temos a expectativa de algo novo. Não faz sentido você como cristão, não faz sentido eu como cristão, nós não temos a expectativa que Deus vai falar com o nosso coração. Antes do culto, do domingo pela manhã, eu tenho sempre o costume, ou o domingo, ou às vezes as quartas-feiras, que lá na nossa igreja em Newark, eles são os cultos, ou às vezes na terça-feira, eu tenho o costume de gerar no meu coração uma expectativa. E às vezes a nossa alma está um pouco triste. Na semana, às vezes, a gente está um pouquinho cabeça baixa. Às vezes, na semana, assim, é muito trabalho, muita correria, muita preocupação. E a gente já chega na igreja assim, ai meu Deus. Mas você precisa alimentar a expectativa de um encontro com Deus todos os dias. Você precisa alimentar no seu coração a expectativa de que Deus vai falar contigo. Eu tenho esse costume de manhã de colocar um som no carro. Geralmente eu tenho uma música que eu elenco aquela música como uma música que eu vou escutar nos meus próximos 15 dias. E meu irmão, aquela música toca todo santo dia. É bom, isso reaviva a minha alma. E ali eu vou construindo uma expectativa de algo novo naquele domingo. E ali eu já chego assim na igreja já cheio. Eu já chego na igreja assim, cara, Deus fala comigo. Pai, que não seja somente mais um culto, mas que a minha expectativa gerada, a minha expectativa impulsionada pelo Espírito de Deus, ela vai gerar um encontro com Deus na minha vida. A palavra de Deus diz, lá em Salmos 146, nós não sabemos especificamente quem foi o salmista, mas a cultura judaica, ela remete os salmos, a grande parte dos salmos a Davi, que ele diz o seguinte, aleluia, diga assim comigo, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tá meio triste, tá meio cansado, você fala assim, ó, fala a sua alma,
Aleluia! Louve! A minha alma, louve ao Senhor. Dê uma ordem à sua alma. Dê uma ordem ao seu espírito. Assim, minha alma, louve ao Senhor. Porque existe um Deus que Ele quer falar contigo todos os dias. Existe um Deus que quer falar contigo constantemente. A oração de Simeão, ela é algo lindo. Porque ela fala assim, ó, agora, Senhor, pode despedir o teu servo. Quantas vezes você já pensou assim, Senhor, agora sim a coisa deu certo. Pai, que bom que o Senhor falou comigo. Pai, como é bom ouvir tua voz. Pai, como é bom ser batizado pelo teu Espírito Santo. Pai, como é bom te servir. Pai, como é bom ouvir o som da sua voz. Então não anule a expectativa do seu coração de algo novo. Deus tem algo novo para falar contigo todos os dias. Deus, Ele tem anseio por falar conosco. Deus, Ele tem anseio. Você acha que Simeão, ele estava ali, ó, esperando tantos anos? Você acha que Simeão ali estava esperando quanto tempo? Quanto tempo Simeão estava esperando que aquela promessa acontecesse? Você acha que Simeão, ele estaria simplesmente fazendo nada? Ele estaria, meu Deus, mais uma vida. Não! Simeão, ele palpitava pelo poder do Espírito. O Simeão, eu posso imaginar Simeão em casa. Posso pensar Simeão assim numa segunda-feira, falando assim, cara, eu estou esperando a Cristo. Eu estou esperando a consolação. Eu estou esperando algo novo. Eu estou esperando algo que Deus quer falar comigo. Crie no seu coração a expectativa de algo novo. Simeão, ele possuía algo que diferenciava. A Bíblia diz que Simeão, ele era um homem justo e temente a Deus. Quantas pessoas você pode falar assim, ó, ei, aquela pessoa ela me conhece por ser uma pessoa justa e temente a Deus? Será que o que as pessoas falam de você? Quando estão falando ou quando vão falar de você? Eita, aquele cara é um cara cansado. Vixe, só vive cansado ali, ó. Nossa, tem uns irmãos lá na igreja, meus irmãos. Aqui eu creio que seja diferente. Mas lá em Lucas a gente trabalha muito. Aqui é um pouco mais tranquilo, né? Aqui é um pouquinho mais de boa, né? Não é não? Eu vejo a galera muito corada, vejo com a galera de felicidade. Eu digo, não, o pessoal deve estar na praia todo dia, né? Amém, né? É, o sol queima, né, no trabalho. Pois é. A propaganda tá boa, viu? Mas, ó, deixa eu te falar. Às vezes o cansaço, ele nos faz termos imagens de cansaço. Poxa, eu tô sempre cansado, sempre desmotivado, sempre aquela coisinha meio... Mas, meu irmão, deixa eu te falar algo. Deus, Ele tem um renovo para nós todas as manhãs, amém? Deus, Ele tem um renovo. E a gente não estou falando de renovo só, uma esperança, uma expectativa. Amém, isso é necessário. Mas um renovo físico. Um renovo onde nós podemos assim, ó, cara, que bom acordar. Abrir o olho. Peça a Deus isso. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que Ele tem poder sobre a sua biologia. Ele é um Deus onde Ele tem poder sobre a sua mente. Então, ora isso a Deus. Pai, Senhor Deus, me dá energia. Pai, me dá a tua unção. Me dá, Senhor Deus, o teu impulsionamento. Peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Quando eu cheguei aqui na América, uns 2 anos aproximadamente, eu no Brasil tinha um trabalho bem assim, bem gerencial. Eu ia na empresa poucas vezes, eu trabalhava mais em casa. E eu me readaptar a questão de você acordar cedo, ter que cumprir todas aquelas horas, foi muito difícil. Mas eu tinha essa oração, disse, Deus, me ajuda. Deus, me dá um up. Pai, me dá um Red Bull santo. Pai, me dá um Monster santo. Faz a coisa acontecer aí. E eu tenho vivido, experimentado isso na minha vida. Pai, me dá um renovo. Me dá uma expectativa. Pai, me dá algo. E Deus tem sido fiel comigo. Às vezes, obviamente, meus irmãos, a gente está em um momento onde a gente está cansado, foi um dia de trabalho, isso vai acontecer. Mas isso não pode ser uma condição em sua vida. Isso não pode ser. As pessoas precisam te chamar de a pessoa, ei, deixa eu te perguntar aqui, André, ali, André, cara, homem justo, poderoso, homem temente a Deus. As pessoas devem olhar assim, Priscila ali, Priscila, mulher de Deus, mulher aqui, ela tá na pegada. Uma mulher que é o segundo coração de Deus. As pessoas precisam te olhar e precisam te falar assim como Simeão, um homem justo e temente a Deus. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma vida de justiça e temor a Deus está diretamente associado a uma busca por Deus. Ela está diretamente associada ao seu devocional.
Você sabe o que é um devocional? Devocional é o seu momento com Deus. Não abra mão do seu momento com Deus. Seja ele pela manhã, seja ele à tarde, seja ele no almoço. Não abra mão do que Deus tem para você. Nós vivemos em um mundo onde ele jaz no maligno, ou seja, ele já está no maligno. Se nós não tivermos uma dependência, um momento diário com Deus, nós não iremos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, meu irmão, se você não tiver uma vida de busca diária por Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser inserido no mundo do maligno. E se você está inserido no mundo e você deixa que o mundo te influencie, você não vai ser um homem segundo o coração de Deus. As pessoas precisam te conhecer como um homem e uma mulher justo e que teme ao Senhor, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Engraçado que a Bíblia, ela não relata coisas muito grandes de Simeão. A Bíblia não relata uma história assim, que Simeão era um cara que abriu o mar vermelho. A Bíblia não relata que Simeão, ele conduziu o povo de Israel. Mas a Bíblia relata que, assim como eu e você, Simeão era um homem comum. Simeão era um homem justo, que esperava, mas que Simeão era tranquilo. A Bíblia fala que Simeão, ele estava movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo, ou seja, ele não era um pastor. Simeão não era um cara que vivia full time na igreja. Simeão não era um cara que, ele era um cara que vivia por um salário de uma igreja, não. Simeão era um cara assim, brother, igual eu, você, assim, Ontem a gente estava lá no Garo de Céu, né, benção. Assim, um montão de irmãos, eu e você, imagine Simeão ali no meio. Imagine você como Simeão. E do dia para a noite, a promessa se cumpre na tua vida, porque você é uma pessoa justa e temente a Deus. Então precisamos estar, precisamos procurar sermos justos e tementes a Deus, assim como Simeão. A busca pelo Espírito Santo sobre a sua vida não exime de você não trabalhar, não exime você de tratar bem as pessoas, não exime você de ter um relacionamento secular. Pelo contrário, a busca pelo Espírito Santo, ela está diretamente ligado a esses aspectos da nossa vida. Nós estamos inseridos em um mundo onde nem todos reconhecem a Deus como suficiente Salvador, amém? Nós estamos inseridos num mundo que está tudo dando errado, mas você precisa se posicionar, porque você precisa buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, tenha seu momento devocional, tenha o seu momento de leitura da palavra. Deixa eu te falar, meus irmãos, você não precisa e você não precisa, apesar que isso seja muito bom, mas você não precisa gastar 3, 5 horas do seu dia lendo a palavra de Deus. Você não precisa ficar 5 horas, 6 horas do seu dia orando, assim como foi com tantos homens de Deus. Mas dedique ao Senhor pelo menos seus 10, seus 15 minutos, seus 5 minutos, mas dedique a Deus, que essa fome, esse anseio, ele será gerado em seu coração todos os dias. Busca a Deus, seja conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem justo e temente a Deus. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar sobre Simeão é que Simeão, ele estava em um lugar que ele foi chamado, mas ele estava em um lugar onde Deus queria que ele estivesse. Às vezes é muito difícil nós estarmos em um lugar de espera. Simeão, ele estava ali há muitos anos. Eu gosto muito de história, eu gosto muito da história hebraica, eu gosto muito da história do povo judeu. O povo judeu, até o período de Cristo, ele ficou cerca de 1700 anos sendo subjugados por inúmeras nações, por inúmeros povos. Os egípcios, os babilônicos, os gregos, os assírios. E por último, a história de Simeão, creio que Simeão ainda tinha aquele momento onde existia um período um pouco antes, há cerca de 137 anos antes de Cristo,
houve uma revolta dos macabeus, ou seja, do próprio povo judeu. E por um curto período de tempo, o povo judeu, ele conquistou uma independência. Mas logo depois os romanos vieram e começaram a subjugar o povo. Então imagina Simeão, às vezes, estando num lugar de espera, estando num lugar onde as coisas são duras, as coisas são muito, muito cansativas, mas ele permaneceu fiel no lugar de espera. Sabe o que eu quero te dizer com isso essa manhã? O processo que você está passando pela essa manhã não é o fim, é só o processo. Existe uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. Existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. Existe uma recompensa para aqueles que perseveram na palavra de Deus. Existe uma recompensa para aqueles que não se vendem. Existe uma recompensa para os justos. Existe uma recompensa de promessas que vão acontecer na sua vida pelo fato de você esperar, pelo fato de você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Às vezes na sua vida, às vezes não parece ser um momento legal. Às vezes parece ser um momento de que às vezes a saúde não está boa. Às vezes parece que é um momento que a vida financeira não está boa. Às vezes parece que está tudo uma confusão. Mas deixa eu te falar, meu irmão, isso não é o fim. Isso é o processo. Existe um processo. Existe algo separado para aqueles que perseveram. Existe a aflição no coração que às vezes nos tendenciona a fazer coisas que não são do coração de Deus. Mas persevere, assim como foi como Simeão. Eu posso imaginar a aflição no coração de Simeão. Eu posso imaginar às vezes a humilhação que às vezes você esteja passando. Eu posso imaginar às vezes a ansiedade das coisas que não se movimentam. Às vezes eu posso imaginar porque isso acontece comigo também, meus irmãos. Eu posso imaginar porque a vida não é bela. Às vezes a vida ela pode ser um pouco dura. Mas deixa eu te falar, existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. Existe uma recompensa. Isso não é um fim. Isso faz parte do processo. Sabe o que é a fé, meus irmãos? A fé é algo lindo. Uma vez eu ouvi de um pregador que isso marcou muito a minha vida, que a fé, ela não tá ligada à montanha que você olha e fala assim, ó, move a fé, move a montanha, e aquela montanha vai mover. Sabe o que é a fé? A fé é aquele momento onde você está na sua cama e você está chorando, às vezes com dor, às vezes não dando certo no outro dia, pode dar algum problema, ou a família não está legal, e você está ali, ó, Deus, me ajuda, Pai, eu te entrego. E quando termina a oração, sabe o que acontece? Nada. Quando termina a oração, às vezes a coisa está tudo na mesma. Mas a fé de permanecer, a fé de dormir e acordar pela manhã com a esperança que Deus vai fazer, essa é a fé que Deus quer da sua vida. Essa é a fé que Deus está buscando no seu coração. Essa é a fé onde nós precisamos nos agarrar todos os dias. Seria lindo, meus irmãos, mas seria lindo nós fazermos aquela oração de fogo e você acordar pela manhã assim, ó, pá, $100 mil na conta. Oh, glória! Se olhar pela manhã ali assim, ó, eita, aquela dor, eita, não tá, meu irmão, tô com uma dor na lombar, já tem uns 20 dias. Meu irmão, eu tô orando para essa dor ir embora, mas ela não foi, mas eu tenho fé que ela já tá indo embora. Hoje eu já acordei melhor. O Silmar sabe, né? A gente tentou fazer um negócio lá, né? Mas assim, ó, Deus, Ele habita na fé das coisas que aos seus olhos não acontecem. Olha que curioso, olha que coisa doida. Deus está ali, Deus está movimentando, Deus está fazendo acontecer. Às vezes não do seu jeito, não do meu jeito, mas a fé, a esperança, as coisas que nós não vemos, que nós não sentimos, essa é a fé que Deus quer na nossa vida. Essa é a fé onde o nosso Deus, Ele se manifesta. Essa é a fé onde nós podemos assim, ó, entrar naquele ambiente e falar, Pai, é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Pai, é aqui, ó, é onde eu tô.
É onde o Senhor quer que eu esteja. Essa é a fé. Isso é o que Simeão esperava. Um aspecto importantíssimo, na parte B do versículo 25, que fala que ele era um homem justamente a Deus, ele esperava a consolação de Israel. E na linguagem de hoje fala que ele esperava a salvação de Israel. E que nós precisamos entender é que nós precisamos estar num lugar onde Deus quer que esteja. Nós precisamos estar num lugar que, às vezes, de invisibilidade, tá, meus irmãos? Às vezes a gente olha assim, será que Deus não está vendo? Cara, será que Deus não está vendo? Seu Deus, será que assim, ó, o Senhor não está olhando para mim? Só tô eu escondido aqui. Cara, só tô eu aqui. Assim, meus irmãos, quando eu cheguei na América, eu fui para um trabalho muito abençoado. Fui para um trabalho chamado Lugar do Ferro. O pastor Felipe acompanhou parte dessa história aí. E assim, ó, para quem trabalhava no office, no ar-condicionado, e começou a trabalhar no ferro, meus irmãos, era onde o filho chorava e a mãe não escutava. Eram os ferros, meu irmão, passando assim, ó, umas placas de 1 tonelada, 5 toneladas, 6 toneladas. E às vezes aquele ferro passava assim, do ladinho na minha orelha. Eu assim, meu amigo, se fosse 1 centímetro para cá, já estava com paz, já estava na glória. E eu ficava questionando assim, meu Deus, será que o Senhor não está vendo isso daqui? Eu vim para essa terra aqui, eu confiei na tua promessa, eu confiei que o Senhor, aonde eu iria, o Senhor estava comigo. Mas será que o Senhor não está vendo isso? E eu fui entendendo no meu coração que aquilo era um processo. Eu, às vezes, era invisível para o meu supervisor, às vezes eu era invisível para as pessoas que não entendiam que eu tinha um currículo, mas que eu estava trabalhando lá, mas que eu poderia ser aproveitado em um lugar melhor dentro da companhia. E eu ficava, meu Deus, essas pessoas não estão olhando para mim, o que está acontecendo? Eu posso mais, eu posso entregar mais. Mas, às vezes, o lugar de invisibilidade que Deus está te colocando é um lugar para onde Ele possa estar te olhando, Ele possa estar te observando, para que Ele possa dizer assim, ó, meu filho, esse é o meu momento de cuidado, esse é o meu momento contigo. Não é assim, eu não estou usando pessoas, eu estou trabalhando na sua vida. Não entenda como um momento de invisibilidade, um momento onde você não está no lugar onde Deus quer que você esteja, porque é o lugar onde Deus quer que você esteja. Entrega a tua vida. Assim, ó, se você não precisa, meu irmão, de um mar abrir na tua frente, ou chegar um profeta do lava-saia, chegar assim, lava-saia, Deus te diz que isso vai acontecer dessa forma. Você não precisa. Você precisa do relacionamento com Deus. Você precisa que Deus Ele te enxergue, que Deus fala contigo, e Deus quer falar contigo. Deus Ele fala a todo momento. Deus fala assim, ó, a todo instante. Lá em Newark nós tomamos conta dos jovens e dos adolescentes. E na sexta-feira passada, uma adolescente estava pregando. E ela falou algo assim, ó, que marcou muito meu coração, na inocência de uma criança. Ela falou assim, olha, eu não sei e eu não posso te falar como Deus fala comigo, mas eu sei que Ele fala. Aí um outro adolescente falou assim, mas como assim? Eu falei, olha, eu não sei. Sabe o que acontece? Meu pai já me ligou uma vez, de um telefone que eu não conhecia. Mas o meu pai, ele me falou o meu nome do jeitinho que o meu pai fala. E eu sabia que era o meu pai, porque eu conheço a voz de Deus. Eu conheço o doce som do Espírito Santo. Oh, aleluia. Pai, nós queremos conhecer a Tua voz, Pai. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Pai, nós queremos conhecer a Tua voz, Senhor, mais do que os nossos anseios. Pai, nós queremos conhecer a Sua voz, Senhor, mais do que a nossa voz interior, Pai. Pai, nos permita Te ouvir todos os dias. Nos permita, Pai, Te ouvir a cada segundo. Nos permita Te ouvir, Pai, nas escolhas simples ou nas coisas mais complexas, ó Pai. Senhor Deus,
aquilo que Tu tem entregado, Senhor, na minha vida, Pai, na vida da minha família, Deus. Deus, eu entrego essa igreja, Pai. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, como Tu nunca falastes, ó Pai. Reaviva a nossa fé, reaviva as nossas expectativas, ó Deus. Reaviva, Pai. Reaviva para que nós possamos ser conhecidos como os homens e mulheres justos, tementes a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Precisamos ouvir a voz de Deus. Você não pode sair daqui sem um anseio de ouvir a voz de Deus. Você não pode sair daqui dessa manhã sem ansiar, seu Pai. Senhor Deus, fala comigo. Senhor, me faça te amar mais. Senhor, me faça te querer mais. Senhor, me faça buscar os teus caminhos, assim como foi com Simeão. Você não pode sair daqui dessa manhã sem que você tenha no seu coração a expectativa de algo novo, mesmo que às vezes demore, mesmo que às vezes as coisas não estejam corretas, mesmo que às vezes as coisas não estejam dando tudo certo, mas você precisa sair daqui com uma expectativa de algo novo. Você precisa sair daqui com a expectativa que segunda-feira será um dia onde Deus manifestará a presença, onde Deus vai mudar o seu trabalho, onde Deus vai mudar a sua família, onde Deus vai mudar a sua vida financeira, onde Deus vai mudar onde quer que estejam os seus filhos. Você não pode sair daqui sem uma expectativa do reino de Deus. Você não pode sair daqui sem uma expectativa. Simeão, meu irmão, não teve visibilidade na Bíblia. Simeão teve 10 versículos que mencionam o nome dele. Simeão não fez milagres. Você não vai ver milagres de Simeão assim na vida dele. Você não vai ver ali, ó, que Simeão colocou mão e um cara andou. Um cara que não tinha o movimento das pernas. Simeão, ele não tinha algo que, assim como foi como Davi, Simeão era assim, ó, eu e você. Um cara que saiu lá do Brasil, uma mulher que saiu lá do Brasil, que está aqui batalhando por uma vida melhor aos seus filhos, batalhando por algo mais. Simeão era você. Simeão pode ser você. Simeão pode ser a sua história. Guarde no seu coração a expectativa de algo novo. Você pode ser a pessoa que vai dar um novo destino à sua família. Você pode ser a pessoa que vai dar um novo destino aos seus filhos. Você pode ser a pessoa que vai dar diferença na rua onde você mora, na igreja onde você está inserido. Você pode ser a pessoa que vai mudar uma geração da tua família. Amém? Guarde a promessa do Senhor. Guarde a decisão que você fez anos atrás de aceitar ao Senhor como seu único Salvador no seu coração, para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, para que o que Ele tem para você seja liberado. A palavra de Deus, ela não resume que nós teremos uma vida somente normal. Olha que interessante. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó: eu vim para trazer a vida e a vida em abundância. Você sabe que abundância é ter mais, é ter muito mais. E eu não falo assim, ó, ter muito mais dinheiro. Não, meu irmão, isso é muito raso. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, mas precisamos ter mais do que dinheiro. Precisamos ter a paz do Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser conhecidos como temerosos a Deus. Precisamos ser conhecidos como pessoas que palpitam pelo poder do Espírito. Precisamos ser pessoas como Simeão. Amém? Amém? Essa palavra marcou o seu coração? Essa palavra de alguma forma entrou na sua vida, entrou na sua mente? Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.